Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a atualizar a sua base de dados da tabela dinâmica. Para isso, vamos utilizar aqui a nossa base de dados de celular. Eu vou inserir aqui uma nova tabela dinâmica. Vou selecionar aqui o local onde eu vou colocar ela. E vou dar aqui um OK. Vamos supor que eu tenha aqui o campo tipo. Eu tenho aqui, por exemplo, qual é a renda que nós temos aqui neste campo. Vou dar aqui, então, alterar, e vou colocar aqui a média da renda que nós temos, e vamos formatar aqui para o tipo monetário. Vamos remover aqui também os espaços em brancos e os espaços vazios. Então, tem duas partes que nós podemos atualizar a nossa base de dados. Então, por exemplo, nessa nossa base de dados que nós temos aqui, ela vai lá até a linha 5002. Então, quando nós adicionamos outros dados aqui, nós estamos aumentando a nossa base de dados. Então, vamos supor que eu vou apenas aqui copiar, replicar esses valores aqui para baixo. Então, aumentamos aqui a nossa base de dados. Se nós formos olhar os nossos gráficos, se formos analisar o relatório que foi gerado, ele continua o mesmo, né? E aqui nós temos o seguinte, vamos clicar na nossa tabela dinâmica e nós temos aqui uma parte que chama-se atualizar e atualizar tudo, e outro aqui que é alterar a fonte de dados. Então vamos apenas conferir aqui a nossa fonte de dados, ela está fazendo o intervalo aqui, está de A até J, ou seja, vai pegar as linhas novas que nós adicionamos. Então, para isso, basta virmos aqui e dar aqui um atualizar tudo. Note que ele alterou aqui. Vou copiar aqui esses dados. Vou copiar esses dados e criar aqui uma outra tabela dinâmica para trazer apenas aqui a contagem. Então, notem que a nossa contagem antes tinha 5.000, né? Um pouco menos que 5.000, e agora temos aqui 5.008. Então, ele já fez essa atualização. Outra forma que nós temos é a seguinte, eu vou inserir aqui uma nova base de dados, similar a esta aqui do celular, só que agora eu vou pegar de um arquivo texto, né? De um arquivo CSV. Então, vou lá em dados, obter dados, dados do arquivo texto CSV. E tem aqui a minha base de dados no formato texto. Vou dar um importar. Está carregando essa minha base de dados. Vou dar aqui um carregar. Então, ele carregou aqui a minha base de dados. Eu vou selecionar este meu conjunto de dados. Vou dar inserir uma tabela dinâmica, uma planilha nova. Então, eu vou trazer aqui o tipo e a contagem de tipo. Então, temos aqui um total de 5.000 linhas. Se eu editar este meu arquivo, então eu abri ele aqui no formato texto, né, que ele está aqui no formato CSV, eu, por exemplo, vou editar. Então, vou selecionar aqui um conjunto de linhas e apenas vou dar aqui um Ctrl V para adicionar novas linhas aqui nesse meu conjunto de dados. Vou salvar este meu arquivo e vou voltar lá para o Excel. Então, o que eu tenho? Nós temos essa base de dados que ela está pegando de uns dados externos e trazendo aqui para nós. E o que eu vou fazer agora aqui é atualizar eles baseado nesse arquivo texto que foi importado. Então, quando eu venho aqui, eu tenho o meu conjunto de dados originais, que eles vieram de lá, e eu tenho aqui a minha planilha.
Primeiramente, vou atualizar essa minha base de dados. Então, vou lá em consulta e eu tenho aqui a opção de atualizar. Então, ele vai carregar aqueles dados novos. Se nós formos analisar aqui ó, quantas linhas nós temos, ó, estamos lá com 5.022 linhas. No original, nós tínhamos 5.000 linhas. Voltando aqui para a nossa tabela dinâmica, eu clico na minha tabela dinâmica, análise, e daí eu vou dar aqui um atualizar tudo. Então, note ó, que ele atualizou aqui para 5.021 registros, onde temos aqui 7 vazios, e o restante aqui distribuído no modelo pós-pago e pré-pago. Então, quando você está trabalhando com a parte de importação de dados e eles estão lá numa base externa, fica bem simples para você atualizar todo o teu, as tuas tabelas dinâmicas e todos os teus gráficos. Basta primeiramente atualizar aqui a tua fonte de dados e depois atualiza os dados da planilha em si. Em conclusão, você pode atualizar os teus dados conforme você edita ou altera eles diretamente aqui na sua planilha, e daí para isso você clica na tua tabela dinâmica e vai lá em atualizar. Se por acaso a tua base de dados é uma base de dados externa, então primeiramente você vai ter que ir na base de dados externa, atualizar ela e daí posteriormente atualizar aqui a sua tabela dinâmica.